Olá, pessoal, mais um papo despolitizado, hoje com a Aline Torres. Um papo sensacional, eu esperava tanto esse momento. Ex-secretária da Cultura e deixou o cargo para pré-candidatura agora das próximas eleições para vereadora. Está aqui comigo, bem-vinda. Obrigada, Igor, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa de fazer um bate-papo sobre política, né? Para a gente colocar a política no ambiente comum de todo mundo. Essa é a ideia. A ideia é a gente falar sobre política social, política econômica, política... Tudo é política na vida? Tudo é política. Sem a gente entrar no mérito de partida, da política partidária. E aí, falando nisso, a sua história é bem bacana. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória até você chegar aos 17 anos ali, que você entra na questão da política mesmo, dentro de partido, mas essa sua trajetória, como é que foi, que não imagino que você batalhou bastante para estar ali. Bem, a juventude foi uma juventude e adolescência, né? Foi uma juventude normal, enfim, como qualquer criança de periferia, estudando escola pública, enfim, com todas as diversidades que o nosso ambiente nos oferece ali. Infelizmente, eu não sou a única. Mas eu tive, vamos dizer assim, a sorte de, por conta de um momento ruim, encontrar o atual governador na época, que era o Geraldo Alckmin, isso há muitos anos atrás. Não vamos fazer conta, não vamos entrar nesse mérito, ok, tá entendido. Há muitos anos atrás, eu e uma amiga procurando, estava na fila do PAT, que era o Posto de Atendimento ao Trabalhador, que é um espaço onde tem vagas de emprego. De um modo geral, que não tem nada a ver com política. Não, é um programa do governo do Estado. Um programa do governo, mas que é para... Vaga de emprego, vaga é de isso, emprego. Tá. E aí, a gente estava ali na fila, e aí a gente percebeu que a funcionária do lugar estava fazendo... direcionando as senhas para algumas pessoas de maneira ilícita, enfim. E era no dia da visita do governador lá, no coisa, com o secretário de trabalho dele e a equipe dele, os assessores, enfim. E a minha amiga, Michele, que é mais espivitada, na hora que ela viu o governador, ela puxou o governador pelo braço e falou: governador, tá acontecendo isso aqui e tal, não sei o quê. E eu estava do lado. E aí um assessor dele, que é uma pessoa que a gente tem contato até hoje, que é o Arthurzinho, ele chamou a gente de canto para perguntar o que aconteceu. E aí eu sou a pessoa que consegue organizar melhor todo o contexto. Passei para ele de maneira bem pautada o que tinha acontecido, tal, para ele levantar um histórico, e ele pegou o nosso contato. Um tempo depois, ele retornou para a gente falando: olha, de fato, tinha ali um problema, mas a gente percebeu que esse erro humano, esse distúrbio humano, é muito comum nos outros equipamentos, então a gente resolveu informatizar todo esse processo. Ou seja, por conta de uma demanda de vocês, a gente está mudando todo um processo de política pública, ou seja, todos os equipamentos disso. A gente falou: poxa, valeu a pena, né? Isso é muito legal. E aí a gente acabou ficando muito próxima dele, conversando tal, e falando das coisas. Fomos visitar o palácio uma certa vez, a gente era muito jovem, 18 anos tal. E ele percebeu: olha, vocês são jovens muito atuantes, vocês são muito diferenciadas, vocês deviam procurar a política partidária. A política partidária precisa de vocês. E nisso, ele era um governo do PSDB, ele indicou pra gente um diretório do PSDB. Eu morava em Pirituba, lá na freguesia, e tinha um diretório ali no meio, que era na freguesia, e a gente começou a participar. Ela parou um pouco antes, enfim, ficou menos tempo, e eu estou na política partidária até hoje, né? Entendi. Você falou sorte. Sorte não existe, você estava pronta para estar ali, né? Você se preparou para estar ali, mas é lógico que estar ali no mesmo momento que ele estava, tem todo um movimento no universo que conspira a favor, né? Entendi. E aí você começa ali, você entra lá nesse diretório e começa uma atuação junto com a política partidária, mas focada em resultado, na verdade, na periferia, né? Então, nesse primeiro momento ainda não, né? Porque, na verdade, eu sempre fui muito resolutiva, desde jovem. Então, ali na política partidária, você entende que os partidos, naquela época, eles eram o braço da sociedade com os seus eleitos.
Hoje a gente tem vários movimentos sociais, a gente tem muitas siglas partidárias, as coisas estão de uma maneira muito mais difusa, né, e perdidas, acho. Os partidos estão tentando se reorganizar, mas no final do dia ainda é. O partido é o elo entre o eleito e a sociedade. Então, eu comecei a participar do movimento de juventude do partido, participei de executivas, entendi as disputas que aconteciam dentro do partido, entendi a estrutura organizacional desse partido. É uma empresa partidária. E entendi que eles são de fato ali, eram na época pelo menos, né? Por isso que eu falo que a gente está muito difuso, porque tem muitos partidos e esses partidos hoje não trabalham dessa mesma forma, né? Mas acontecia muito com o PSDB, acontece muito com o MDB e com o PT também. Eram os 3 partidos que funcionavam dessa maneira, estruturalmente partidária. Então, os seus deputados federais iam ter uma pauta para votar, se ouvir a base do partido para entender qual o direcionamento, porque a base do partido são feitas de pessoas que moram na ponta. Por isso a gente conseguiria trazer o que a sociedade está falando daquilo, é o termômetro de verdade. Então tinham-se muitos debates na época. E a minha executiva de juventude, que a juventude serve para ser rebelde, né? A gente era Graças a Deus. Graças a Deus. A gente era muito rebelde, então a gente era muito contra vários posicionamentos. E, no geral, eu tinha ali uma característica muito importante para aquele momento de sociedade. Porque, como todos os partidos, os seus dirigentes, eles são pessoas, são homens, são filhos de alguém, sobrinhos de alguém, netos de alguém, todo mundo formado na mesma faculdade, dos mesmos grupos, do mesmo lugar da sociedade. São indicações. Não indicações, é um partido. O partido é trabalho voluntário, ninguém ganha para trabalhar, para estar num partido. Tá. Mas eu estou querendo dizer que a estrutura organizacional desse partido é feita dessas pessoas, que é um reflexo do que é os nossos eleitos. Certo? Então eu furava uma bolha ali. Então eu era uma voz diferente. Então nos debates que nós tínhamos, a minha voz, até por conta da minha postura, da minha relação de diálogo, equilíbrio dentro do partido, de conversar com todo mundo, a minha voz sempre foi muito escutada. Mas o que eu tinha para falar era sempre muito diferente dos que estavam ali, porque a gente carrega vivências e a minha vivência é diferente da deles. Então isso fazia com que o que eu tinha para falar fosse útil, sabe? E aí surgia todo esse debate. E eu acho que é esse o caminho que a gente precisa ter para as eleições próximas e para todas que a gente tiver, né? Perfeito. E que bom que eles te ouviam, né? Porque também poderia existir algum movimento que falasse, não dá atenção. Mas você foi bem recebida e eles ouviam você como uma verdade, vamos falar assim, né? A verdade de onde você veio. E aí isso dava reflexo direto na atuação do partido. É uma informação importante, bem bacana essa informação, porque eu acredito que as pessoas que estão em casa não saibam que isso funciona exatamente assim. E eu falo sempre aqui, eu repito sempre aqui, é o seguinte: a política é importante, ela faz parte da vida de todo mundo. Então para com esse mimimi de que política é isso ou aquilo. Olha, aqui do meu lado tem uma pessoa sensacional que é política, ela vive disso. E aí tem uma experiência e a gente quer saber mais um pouquinho. E aí nesse momento ali você começa a escola de política partidária, né? Pelo que eu entendi, você aprendeu ali como é que é um partido, né? É isso. Mas é muito interessante o que você falou, né? Porque as pessoas falam, eu não gosto de política. Política é tudo igual, é tudo corrupto, é tudo não sei o quê. Começa aqui. O ato de fazer política está o ato de você ir na padaria comprar o seu pãozinho do café da manhã. Perfeito. É o diálogo. Diálogo é política. É isso que as pessoas não conseguem absorver pela sua naturalidade. E por que as pessoas não conseguem absorver isso? Porque quem elas veem fazendo a política partidária e de política pública são pessoas diferentes delas. São pessoas diferentes de nós, pessoas comuns. Então, a gente sempre endeusou os políticos. E quando a gente endeusa, as deusas do romano, elas estão lá no Olimpo. No Olimpo, exato. Então a gente está endeusando, está distanciando o político, no intocável. Perfeito. E é isso que a gente está. E é isso que eu tento trazer na minha forma de fazer política. De mostrar para as pessoas que a política é assim, você pegar um táxi, um carro de aplicativo, conversar com a pessoa. Mas olha, em vez de você seguir o roteiro, o caminho do aplicativo, você pode fazer o caminho que eu estou te
falando, está na opção dele querer ou não. O diálogo é um ato político. E aí, quem não gosta de política é governado por quem gosta de fazer. Se você entrou no carro de aplicativo e você não quis definir, você queria que ele fizesse um caminho, mas ele fez o outro e você não falou, você foi governado por quem gosta de fazer. É assim no simples, sabe? É que a gente distancia muito isso da nossa naturalidade. E esse é o meu dia a dia desde então, de tentar mostrar para as pessoas que, assim, a política é um ato comum. E aí, dentro de um partido, eu fiquei 17 anos no PSDB. Toda a minha juventude partidária foi no PSDB. Aí eu consegui amadurecer no PSDB também, que eu comecei jovem, já não sou mais jovem ainda. Mas eu entendi que, de fato, a política institucional é quem determina a regra das nossas vidas. Perfeito. E aí, se essas pessoas que estão determinando as regras da minha vida, ela não sabe qual é a minha vida, ela viveu uma vida diferente. Por isso que está tudo errado, por isso que fica tudo tão quadrado. As bolas descem quadrado para a sociedade. Porque alguém, um colegiado, um grupo de pessoas que viveram a vida tipo A, estão definindo a vida das pessoas tipo D, que é onde eu me encontro. Como é que vai dar certo? Não vai dar certo. O debate lá não tem alguém para falar, mas escuta, acho que isso podia ser diferente, hein? Porque um pessoal que tem um outro tipo de vida, isso recebe de uma outra maneira. Isso é para tudo na vida, né? E aí acaba generalizando, dizendo que a política não é feita para eles, ou para nós, e distancia. A gente distancia, né? E aí também a gente fala aqui repetitivamente, a diferença está no voto. Então, antes de votar, entenda em quem você... Aprenda, entenda, conheça em quem você está votando e, principalmente, depois cobre. É isso. Cobre, porque o nosso papel é votar certo, acreditar no que está sendo falado e depois a gente cobra. Putz, cobra como? Cobra como a ferramenta. Nós somos milhões, né? E aí só em São Paulo, só na cidade de São Paulo. Então, dá para cobrar sim, tem ferramenta para a gente cobrar, principalmente que hoje em dia está tudo automatizado, informatizado. E aí você amadureceu. Voltando à sua história. Você amadureceu politicamente. Conta o próximo passo agora. Não, e aí, na verdade, eu, enfim, vim de movimentos sociais, né? De movimentos negros, de movimento de juventude negra. Mesmo dentro do PSDB, eu participei de vários outros movimentos, né? Eu sempre fui uma jovem muito atuante, mas resolutiva. Uma vez eu mudei para uma região, eu sou de Pirituba, e aí eu mudei para um bairro em Pirituba que era um descampado. E aí estavam começando a fazer casas lá, então era muito perigoso. E morava sempre eu, minha mãe e a minha irmã. Então não tinha luz na rua, não tinha poste de luz. Aí você vai ver lá no processo tal, X, mas está indicado que aqui nesse lugar tem luz. Poxa, alguma coisa aconteceu. E aí você usa o seu networking, porque na verdade é isso. Claro. Né? Também é política e faz parte do dia a dia de todos. Exato. E o meu conhecimento da administração pública para ir brigar pelos meus direitos das pessoas que moram naquele lugar, mesmo eu não estando em lugar nenhum. Só que é muita briga. E você começa a perceber as falhas que tem, né, no processo todo da administração pública, que são feitas por pessoas, né? E aí nisso eu trabalhei de estagiária na prefeitura, no estado, passei por alguns cargos. O prefeito Ricardo Nunes me convidou para ser secretária de Cultura em 2021 e foi um grande presente, na verdade, ser secretária de Cultura, porque eu consegui, foi o trabalho mais difícil, e eu já, fui garçonete de buffet, entreguei jornal no Farol, mas foi difícil ser secretária de Cultura. Mas, ao mesmo tempo, eu fui muito feliz, porque eu consegui desenvolver políticas públicas e entregar para a cidade programas e projetos que mudam a vida de pessoas como eu. E eu acho que isso fez uma grande diferença na cidade. A cultura, por mais que as pessoas digam, a cultura, né, porque grande parte das pessoas não acreditam no poder transformador da cultura. Então eu comecei a mostrar que ela é transformadora também, mas ela também tem impacto econômico, né? Então ela também gera emprego, ela também tem outros alicerces na sociedade. Então
o roteiro da história ele vai até aí. Mas você ficou lá até agora. 3 anos. Quando você acredita e entende que a próxima eleição você deve estar nessa posição de candidata, nesse momento você é pré-candidata, candidata a vereadora. Você estando na secretaria, com toda essa transformação que você fez, por que deixar esse cargo para participar dessas eleições agora e estar como vereadora a partir do ano que vem? O que muda? Porque normalmente a gente vê assim, né? Pessoas que atuam na sociedade, no instituto, e aí entendem que na posição de vereança vai fazer uma diferença. No seu caso, você já estava secretária de Cultura, com toda essa transformação que você já atuou. E agora, por que esse próximo passo? Eu quero ter a vivência e entender bem, porque a secretaria ela faz parte do executivo da administração pública. O que o executivo faz? Ele executa as regras, ou seja, as leis que alguém criou. Quem criou essas regras? Os vereadores da Câmara da cidade de São Paulo. E aí que a gente está vivendo uma Câmara com muitos perfis de vereadores e pequenos grupos dentro desses perfis. E são as pessoas que estão fazendo as leis municipais, né? O prefeito Ricardo Nunes, ele fala uma coisa que é muito legal, porque o vereador, ele vê a dor. E aí, através de ver a dor do munícipe, da pessoa, ele cria uma lei disso. E a gente tem diversas leis para serem aprovadas na cidade, mas poucas delas muito úteis. Aquela história que eu falei lá no começo, da galera que está fazendo, que vive a vida A, da galera da vida D. Não conhece as dores da D, né? E quem decide é quem vive a A, né? Exato. E eu tive muita experiência no executivo e eu gosto muito do executivo. Eu acho que eu realmente tenho perfil para o executivo para conseguir organizar essas leis que foram criadas, também tentar propor leis para a Câmara com o executivo maior, que é a prefeito com o prefeito, enfim, e tentar mesclar tudo isso. Mas eu acho que eu passando pela Câmara, eu vou conseguir fazer projetos de leis não só para a cultura, mas também para levar um pouco do que eu fiz na cultura. Quando eu falo que a gente descentralizou a cultura, não é só levar o artista na porta da casa das pessoas da periferia, mas é também fazer com que o artista da periferia, ele cante em grandes palcos, ele abra grandes shows, ele tenha novas oportunidades. É entender que o artista da periferia, ele não tem nota fiscal, ele não tem produtora, porque a primeira função dele não é ser o artista. Ele é entregador, ele tem outras, cabeleireiro, enfim, profissões maravilhosas. Só que o sonho dele é ser artista. E aí ele não consegue se dedicar 100% à arte dele porque não está pagando o boleto dele em casa. Então a gente começou a criar política pública para aquilo. Só que enquanto eu estou no executivo, criando projetos e programas sem ter a base de lei, o próximo secretário que chegar lá, ele pode ter outras vivências e fazer projetos e programas para as vivências que ele acha mais importante, não para que a gente acha, né, esse programa de governo qual eu faço parte, que é do prefeito Ricardo Nunes, e que de verdade, ele desde o começo, desde a saúde, a educação e a cultura, ele é focado para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, e das pessoas que mais precisam. Então, desde ver a mudança, eu falo que os camarotes da virada cultural antigamente, eles eram do Copan, do centro, tal, apartamentos de grandes metros quadrados, IPTUs caros, ele começou a ser os camarotes da Coab de Itaquera, sabe? Tem um outro gosto. A gente colocou ali, plantou uma sementinha de colocar que crianças e juventude da periferia, eles possam se ver naquele lugar. E às vezes a gente está aqui num estúdio incrível, com toda a produção. Para a gente chegar até aqui nessa cadeira e estar falando, olhando para a câmera, tem toda uma equipe que trabalhou para isso acontecer. E esse jovem da periferia, antes ele não sabia que era possível ele poder ser nem o apresentador, nem o câmera, nem o técnico, nem o hold. E é isso que a gente está proporcionando pela primeira vez na história da cidade. Ou seja, a gente está fazendo vidas diferentes. Entendi e acredito que você vai fazer muita diferença lá na frente. Eu não tô aqui fazendo campanha política não, que nem pode, hein? Nem pode, mas é porque do que eu vi, do que tenho visto, e a ideia nos agrada também aqui na Vem TV. A gente participa da Taça das Favelas de Guarulhos, do boxe,
que inclusive vai ter agora, daqui a 2 semanas, aqui debaixo do viaduto, vou fazer uma propaganda rápida aqui, vai ter o Campeonato Paulista da Federação Paulista aqui debaixo do viaduto. É sensacional. Então. Sabe por que eu acredito muito nisso? Porque hoje a gente tem uma geração muito complexa. Começa que eu tenho uma teoria que é assim, gerações fortes fazem gerações fracas. E a gente está vivendo a era da geração fraca. E a gente tem uma juventude muito rasa, que é a galera que não leu o livro inteiro, leu a capa do livro, que é só o prefácio. É uma galera de pandemia, então é muito doente, psicologicamente doente, eles são muito sensíveis, eles são muito instáveis na relação do trabalho. A gente tinha que trabalhar, meus pais, você e eu, a gente tinha que trabalhar, tinha que pagar, colocar comida na mesa. Hoje eles já tiveram tudo isso muito mais fácil. Então a gente tem pessoas jovens, sem estrutura psicológica e financeira, tendo filhos, né? Ou seja, a gente jovem criando filho jovem. Então, eles não têm essas mesmas regras. E aí, tá tudo muito solto, né? É droga, é mercado fácil, mercado ilícito, tudo isso é muito... A internet, os grandes influencers, que todo mundo acha que consegue ser isso. Celular a cultura e o esporte faz com que um jovem que tenha que acordar às 6 horas da manhã, ou para treinar um esporte, ou porque ele quer se preparar para ser um artista, para ser um técnico de som, para trabalhar dentro da área da economia criativa da cultura, ele não vai ficar na rua até 2 horas da manhã no fluxo. Ele vai estar em casa. Vai estar se preparando. Perfeito. Então, a cultura e o esporte são os elos fundamentais de transformação da sociedade. Na hora que todo mundo entender isso, a gente tem uma outra sociedade. É um trabalho bem duro, como você falou, corroborando o que você falou da dificuldade que você teve, eu não acompanhei, eu te conheci recentemente, mas o que falamos antes aqui, a ferramenta mais difícil são as pessoas, né? E a gente só acredita que tenha mudanças na educação. E a educação não é só a educação formal na escola, é a cultura e o esporte. Contando o meu caso aqui rapidinho, que o programa aqui é seu. Imagina, vamos dividir. Final de semana foram 5 horas sábado, 5 horas domingo, gravando a Taça das Favelas de Guarulhos, em pé. E aí me lembrei, na época que eu tinha 10 anos de idade, em que eu fazia taekwondo. E durante a mudança de faixa, os alunos mais graduados, durante o dia, ou parte do dia, todos em pé, parado em pé, em respeito a quem estava fazendo a prova de mudança de faixa, como uma posição de respeito mesmo, né? Uhum. Então, sábado, quando começou, eu falei, caramba, o dia inteiro em pé aqui. Aí eu me lembrei dessa época, eu falei, a gente está preparado para isso. É isso. E hoje em dia as crianças, com toda essa, não só proteção, né? Mas não é só a proteção e a falta de cultura, não sabe o que é viver isso. Então, estou concordando com você que não é fácil. Isso não aí. é fácil, né? Mas a sua história é sensacional. E voltando só um pouquinho nessa fase aí da cultura, porque também soube que você carregou água, você foi estagiária no Sampa, né, na Sampa Cultural. Virada Cultural. E aí você também, mas você ralou bastante para chegar onde chegou, né? Você contou bem de passagem assim, mas eu sei que você tem uma historinha ali que você ralou, não é? Não foi assim, né? Mas não foi. Não, eu sempre... Ainda bem que eu gosto de trabalhar, eu realmente tenho prazer no ofício do trabalho. E eu trabalho desde os meus... informalmente, desde os meus 15 anos, né? Então eu já fiz de tudo. Então a minha mãe, a gente vem de uma família muito simples, então minha mãe trabalhava em 2 empregos, de madrugada, estava sempre muito cansada. Então a gente ajudava, sou eu e a minha irmã, então a gente ajudava a limpar a casa, a cuidar das coisas, né? Minha mãe, quando a gente era muito nova, deixava feijão congelado, sabe? Essas coisas, com medo da gente mexer no fogão e botar fogo na casa. Aprender a fazer as coisas, ter a responsabilidade com o outro e consigo mesmo, né? Entender que o coletivo está ali, desde ali, dentro de casa. Mas desde de tudo. E a Virada Cultural, para mim, ele é um programa muito especial,
porque eu trabalhei na primeira edição da Virada Cultural como produtora, freela, assim, e ajudava, e era na produção só de montagem, porque antes eu trabalhava numa agência que a gente montava estrutura de eventos corporativos, então eu lidava muito com a galera de montagem, peãozão mesmo, ficava lá, montagem de palco, então por isso que eu sei muito, há muito tempo que eu mexo com isso. Eu falo que eu sou o terror da minha equipe, porque eu atormento desde a elaboração do line-up do palco até, mas não precisa desse tamanho de palco, gente, vamos colocar um head, uma quarta de não sei o que e tal, porque eu vivi tudo isso, é a minha experiência, a gente constrói juntos e eu não mando. A gente tem uma organização muito alinhada, a gente debate, tem três lugares para montar o palco em X região, a gente senta juntos e vê os prós e contras e a gente decide junto, mas todo mundo sabendo do que está falando, então eu não chega pronto para mim, a gente constrói juntos, eu falo, dessa vez a gente vai ter que montar em Parelheiros, vocês vão ter que ir lá, rodar Parelheiros uma semana e achar um lugar para montar em Parelheiros, e um lugar bom, que todo mundo consiga ir, são vários problemas, né, para conseguir se montar um palco. E o povo acha que é fácil, mas não é. Qualquer coisinha vira uma arma branca, as pessoas bebem. Como é que as pessoas chegam? Como é que o palco vai estar vazão se tiver um problema? Qual que é a saída de refúgio, de emergência? E para o artista, por onde ele chega? E onde a gente coloca a galera para vender a praça de alimentação? Tudo é pensado, tudo é pensado. E tudo isso eu participo e participo com muito prazer. E também porque eu passei por todas as fases, né? Eu falo que eu fui na prefeitura, eu tive o cargo mais baixo, porque eu fui estagiária, depois eu tive o primeiro CDA, que é o mais baixo, e hoje eu tenho o cargo mais alto da prefeitura, que é o do executivo, né? Que é de secretária, dentro dos cargos comissionados. Então eu passei por todo o beabá. Eu conheci todas as fases. O prefeito fala uma coisa que quando eu falei que eu queria nomear a Aline, todo mundo foi contra. Não, mas ela é muito nova. Mas é só para ter uma cota, Ricardo? Você vai colocar ela só para ter uma cota? Não, o currículo dela é bom, eu conheço a Aline. Ele fala, a Aline vai trabalhar. A Aline gosta de trabalhar, ela entrega. Não, mas a cultura sempre teve gente de classes, né, de pedigree, não sei o quê. Não, mas a minha gestão não é assim, o prefeito fala. A minha gestão não é assim, a minha gestão é de gente que entende gente. Eu tenho certeza que a Aline entende gente. E foi isso. Então eu tive, quando eu cheguei lá, todo mundo achava que eu ia demorar 1 ano para aprender a secretaria. Eu trabalhei na secretaria em várias fases. Então para mim foi muito mais fácil. Obviamente que com uma responsabilidade muito diferente. Porque eu era ordenadora do orçamento, eu assino tudo aquilo com o meu CPF. Tem um outro peso de responsabilidade. Claro. Mas a minha vivência já fez com que eu soubesse como lidar aquilo. E no final do dia, a gestão é liderar pessoas. Como que você vai liderar pessoas num equipamento, numa pasta tão grande, cada um de um jeito, e, enfim, cada um com um objetivo, cada um com uma história, cada um com uma cultura, cada um veio de um lugar, cada um de uma religião. Tem de tudo na secretaria, de várias idades, várias gerações. E é isso, é ouvindo e respeitando e conversando. Deu para entender mais o seu desafio. Você falou, foi duro, imagino que sim, até porque também é uma máquina que para girar por si só não é fácil, né? A gestão pública para fazer a máquina girar é complexo. E você lá dentro, entendendo o que está falando, não tem jeito, né? Não tem como te dar um nó, né? Era engraçado isso, porque até rolava um burburinho assim da galera do entorno da secretaria, né? Dos fornecedores, enfim, das pessoas do entorno, falando, não, a menina ali, 3 meses, o prefeito vai ter que tirar ela, ela não manja nada, imagina. Vamos tratorar ali, imagina. Coitados, 3 anos. Coitados deles, porque eles aprenderam a me respeitar por si só. Não precisei brigar com ninguém. É porque ninguém conseguiu me enganar também, né? É isso. Mas experiência, conhecimento, e o conhecimento a gente carrega com a gente o tempo todo. Aliás, também fica essa dica, né? Conhecimento, estudo, conhecimento, experiência. A experiência, então, nem se fala, né? E aí, agora, esse novo desafio, quais são as suas expectativas depois de estar lá? Primeiro, sobreviver, né? Porque, nossa, como
Eu vou ter que contar. Chegou cansada, falou que o final de semana foi puxadíssimo. Exaustivo. Mas você sabe, ontem eu deitei na minha cama, domingo, deitei na minha cama 2h30 da manhã. Então foi hoje. 2h30 da manhã eu parei pra... E assim, demora para baixar a adrenalina, né? Comer e tal, enfim. E eu chego em casa e vou conversar com a minha mãe de o que aconteceu no dia, mora eu e minha mãe. O que aconteceu no dia, tarará, tarará. Das pessoas que eu vi, das crianças que eu vi. Eu gosto muito de gente. E aí você deita na cama e fala, nossa, eu tô exausta, amanhã eu vou ter que acordar, hoje, né? Eu vou ter que acordar às 7 horas da manhã, vou dormir 4 horinhas. Mas valeu a pena. Valeu a pena. E valeu a pena não pensando num momento eleitoral meu só, porque eu estou pré-candidata e estou conhecendo pessoas, apresentando meu projeto para pessoas, tal. Não, é porque a cada conversa, às vezes eu invisto muito mais tempo em fazer uma conversa que vai fazer a diferença na vida do outro do que para mim, sabe? Mas quando a gente faz a diferença na vida do outro, multiplica. E teve várias coisas esse final de semana, assim, de você ver um jovem ali meio perdido, você conversar. Eu recebo mensagem até hoje, desde 2015, desde antes de quando eu trabalhava no Estado, mas em especial quando eu fui diretora do CCJ, que é o Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, na Cachoeirinha, de jovem porque por um conselho que eu dei, por uma conversa, por um café que teve comigo, ele mudou de direção na vida. Deu uma virada de chave e ele seguiu outro caminho. Tem gente que começou a fazer faculdade, tem gente que casou, tem gente que virou artista, tem gente que parou de roubar, tem de tudo. É mó da hora. Às vezes basta só uma palavrinha, né? Não precisa nem de uma conversa muito longa. É que a galera quer cagar regra, né? Quer cagar regra na vida do outro sem entender a vida do outro. Eu escuto as pessoas. Assim, eu absorvo, obviamente, mas é legal ouvir você falar, mas você tentar por aqui e tal. As pessoas têm sonhos, os jovens da periferia têm sonhos e eles não têm para quem contar. Para quem contar não é para contar para a mãe, para o pai, não é para amigo que mora do lado. O amigo também tem sonho. É para contar para alguém que seja igual a ele, que ele vê que cresceu na vida, que deu certo. Porque eles querem ser o quê? Jogador de futebol e MC. Eles não têm acesso a essa galera, mas é o que eles querem ser. Eu, querendo ou não sou jogadora de futebol, não canto também. Canto não. Não sou MC. É que tem muito vídeo meu por aí cantando, mas eu brinco. Até porque essa voz está clara, rachada, não tem como cantar. Mas eu tenho os acessos que poucas pessoas da periferia têm. Então, eles me ouvirem e eu ouvir eles, é meio caminho para eles. E isso é muito, muito bacana. O resultado, obviamente, que eu quero muito que dê certo, o meu projeto político. Eu quero crescer muito mais, até porque, como eu disse no começo, eu quero ter a experiência da Câmara ali, do Legislativo, porque Deus vai me preparar para eu subir degraus muito mais altos, mas eu preciso continuar conectada com essas pessoas, eles são eles são a Aline de ontem. Entendi. Nossa, até os olhos brilham. Mostra a câmera para ver. Os olhos até brilham quando fala. Porque, é verdade. Porque é mais do que uma ação, é um desejo, né? Sensacional. Olha, gostei muito da nossa conversa. Mas já? Não, vamos falar mais, não tem problema. Podemos falar mais. Aliás, você tem bastante história para contar. Que a gente gasta tudo numa só, não tem graça, né? Mas deixa aqui as suas palavras, né? Mandar mensagem para quem te conhece e principalmente para quem não te conhece, porque esse programa é exatamente para quem não te conhece. Quem te conhece, né? Eu só ouço falar bem desde que eu te conhecia e as pessoas só falam bem, então eu já te conheço. Mas deixa a mensagem para quem não te conhece, né? Para que as pessoas conheçam e eu acredito que a mensagem que a gente deixa aqui, que você deixa aqui, é exatamente isso, assim, tudo é possível, né? A gente não está falando de política partidária, a gente está falando de políticas que fazem a diferença para as pessoas. Então, sim, tudo é possível, né? Nada que a gente acredite é inviável, né? O topo do Olimpo não existe quando a gente fala de política.
Então, é possível uma pessoa que está aqui do meu lado, que saiu lá da periferia, lá de Pirituba, e está pré-candidata a vereadora, e que eu espero e acredito e torço que eu não voto em São Paulo, eu voto em Guarulhos. Que alcance mais esse objetivo e a todos os outros que você tem, porque eu já vi que não para aqui, né? Então, assim, é possível, gente, é possível sim, tá? Acredite. Você é capaz. Aline, por favor, a sua mensagem, adorei a nossa conversa. Teremos outras conversas aqui, porque a gente tem bastante coisa para a gente falar. Agora a gente falou de você, mas a gente tem coisas para a gente falar. A gente está junto com o Samba agora também, com a UESP, né? Então, a transmissão da UESP ano que vem é nossa. Estou contando segredos aqui. Nem é tanto segredo, porque foi aqui o sorteio. Foi aqui. Foi muito legal. Foi bem bacana, bacana. Depois eu tive outras reuniões também com eles e a gente já está preparando a transmissão do Carnaval. O problema é que eu também não penso pequeno. É isso, não pode. Eu só penso grande. E aí eu falei com o presidente da UESP, o Nelly, eu falei assim, olha, vamos trabalhar duro, porque a gente vai fazer um belo de um Carnaval com a UESP. Que legal. Da Liga eu não posso, porque é da Globo. Mas da UESP a gente pode fazer a diferença. Então, deixa sua mensagem aqui, porque a gente vai estar junto bastante tempo, né? Porque eu sei que você é do samba, né? E aí falaremos mais vezes. Sim, espero. Bem, quero primeiro agradecer mais uma vez aqui o convite. Pedir desculpas porque eu tô com uma energia super baixa, né? Acho que eu tô até mole, não tô? Não tá não. Não. Os olhos estão brilhando. Então, isso aqui sou eu com energia reduzida. Imagina eu alimentada e dormida. Eu não posso perguntar para a sua equipe que está aqui, porque eles vão concordar, né? Não, eles são sinceros, eles são sinceros. Mas tá... Nosso Foi papo bom, tá né? gostoso. Nosso papo tá gostoso aqui. Mas, pra galera despolitizando, que não me conhece, vem me conhecer. Me manda uma mensagem no Instagram, Aline Torres SP. E se coloca um pouquinho nesse lugar do... Poxa, será que não é hora da gente promover essa mudança juntos? Eu e você? Para a gente ter representantes que tenham a nossa cara. E quando eu falo a nossa cara, eu não estou querendo falar só com as pessoas negras, não. Eu estou querendo falar com as pessoas que sabem o valor de ser CLT, ou de não ser CLT, de ter passado por todas as diversidades, de ter sido subjugado. Tem uma galera nesse bonde comigo que, Igor, que consegue no dia a dia provar que é possível. E não é provar para o outro, porque a gente acha que a gente está provando para o outro. Não, eu vou provar para ele que eu consigo fazer. A aprovação é nossa, porque o crescimento é só nosso. Então, a cada dia eu tenho uma diversidade para provar para mim mesma que eu consigo ser melhor do que eu fui ontem. E eu tenho certeza que eu vou conseguir chegar lá com o apoio de uma imensidão de pessoas como eu e vocês. Então, brigadaço. Vem aqui me acompanhar, Aline Torres SP, Instagram, Facebook, celular, WhatsApp. A gente demora para responder, mas eu chego lá porque a agenda é árdua. E se me encontrar na rua, vem falar comigo também. Eu estava agora chegando aqui na Moca, parei numa padaria, e aí veio 2 meninos que eu não via há muito tempo, Aline Torres, não sei o quê. Maravilhoso, vem falar comigo que aqui é tudo nosso, nada deles. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e conhecer um pouquinho mais sobre você. Obrigada.